Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, guarde a sua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Queria refletir com vocês sobre a segunda carta de João, do apóstolo João. Trabalhei alguns textos na primeira carta e prossigo no entendimento, na busca do entendimento da segunda carta de João agora. Interessante que essa carta, 2 João, versículos de 1 a 13, vai falar sobre alguns aspectos da verdade, que nós, como cristãos, devemos nos agarrar à verdade. Hoje a ideia que a gente traz dessa palavra, porque o objetivo de João era encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé e na verdade, não permitindo que o ensino falso se disseminasse pelos lares dos irmãos. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. 2 João, o versículo 10. Então a gente sabe que essa carta é conhecida como cartão postal de João, por causa da sua brevidade e dos seus ricos detalhes. Apenas 13 versículos. Seu estudo é importante para meditar e para motivar aqueles que andam na verdade. Então ele vai usar de 3 prerrogativas aqui para nos ensinar sobre essa carta tão curta, mas tão maravilhosa. Ele vai falar da questão de nós conhecermos a verdade, nós andarmos na verdade e nós permanecermos na verdade. São as 3 coisas que João vai trabalhar conosco. João inicia a sua carta dizendo: o presbítero A, Senhor eleito, e aos seus filhos, a quem amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco está para sempre. Versículos 1 e 2. Então João escreve para uma senhora, O que é interessante aqui, que o remetente é João, que presbítero que no Novo Testamento, na época de João, primeiro século, significado de ancião, aquele que é mais velho, que tem mais experiência. Então, cada igreja naquela época possuía um conselho de anciãos ou de presbíteros, os quais se dividiam entre o trabalho de governar e de ensinar. Os presbíteros eram também homens de oração. João, portanto, se apresentou como o presbítero, prática comum entre os apóstolos, tal como o exemplo de Pedro. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, no capítulo 5, primeira carta, capítulo 5, versículo 1. Então, aqui, sobre a questão dos destinatários, a gente vê que são a senhora eleita e os seus filhos. A senhora eleita aqui refere-se a uma igreja local conhecida por João, sendo seus filhos os membros individuais que dela participavam. Muitas vezes as pessoas pensam que senhora aqui é uma pessoa, mas não, a ideia aqui é que é uma igreja local, a qual ele envia essa carta, e para os filhos são os membros dessa carta. Então João vai saudar essa igreja, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, Filho do Pai. Serão convosco em verdade e amor, versículo 3. Então aqui João apresenta 2 aspectos da verdade. O acesso à verdade. Então nós temos acesso à verdade por meio da graça inefável e da misericórdia de Deus. 2 aspectos de análise profunda que nós precisamos fazer. O acesso à verdade se dá por meio da graça e da misericórdia de Deus, o qual nos justificou por meio de Jesus e nos deu a paz. Efésios 2, 4 a 7 e Romanos 5, 1 e 2. Então a salvação, mais uma vez
voltamos a repetir, é pela graça, somente pela graça. Só podemos ter acesso porque Deus decidiu se auto-revelar. A fonte da verdade da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. E a fonte dessa graça é a pessoa de Jesus como a pessoa de Deus, com o objetivo de reafirmar a divindade de Jesus. João 10, 30, 14, 9, 10 e por aí afora. Jesus nos trouxe a graça e a verdade. Por isso que nós encontramos lá em João 1,17, fala exatamente isso, que ele nos trouxe a graça e a verdade. Em segundo lugar, ele fala para nós andarmos na verdade. Após a introdução, João vai direto ao principal assunto da sua carta, andar na verdade. O que significa isso? Muitas vezes os crentes perguntam, né? Pastor, como que eu posso cumprir a vontade de Deus? Como eu posso andar na verdade de Deus? Andar na verdade significa andar, viver ou comportar-se de forma obediente a Deus e a sua palavra, em todas as áreas da nossa vida. Então, João, ele elogia. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai, versículo 4. João conheceu alguns membros daquela igreja e ficou extremamente alegre pelo que viu, crentes que andavam em obediência ao Senhor. Sem dúvida, é motivo de grande alegria para Deus ver os seus filhos obedecendo à sua vontade. Eu sei como pastor que a nossa maior alegria é ver ovelhas que nós pastoreamos fazendo a vontade de Deus. E em terceiro lugar, ele vai falar sobre nós permanecermos na verdade. João faz um alerta à igreja quanto aos falsos mestres, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Quem são eles? Eles são enganadores ou pessoas que fazem outras cometerem atos errados, quer dizer, cometerem pecados, e não apenas terem ideias erradas. O ensino aqui falso corrompe a mente e a conduta, o comportamento do cristão. Eles também são anticristos de João, ou pessoas que são contra ou querem ocupar o lugar de Cristo. O que eles confessam? Eles confessam que Jesus não veio em carne. Eles negam a humanidade de Jesus, da doutrina das duas naturezas de Cristo. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Eles negam isso. De onde eles saíram? Eles saíram do nosso meio para o mundo afora. Eles são falsos cristãos, lobos disfarçados de ovelhas. Quantos são? São muitos. O número de enganadores é muito maior do que o dos crentes verdadeiros. Jesus disse que a seara do Senhor é grande e os trabalhadores enviados por Deus são poucos. Mateus 9, 35 e versículos seguintes. João exorta os irmãos aqui a permanecerem firmes na verdade, ou fiéis à doutrina fundamentais, às doutrinas fundamentais da fé cristã. Ele ordena acautelai-vos, significa olhai, contemplai e vigiai. Jesus tinha dito orai e vigiai. João vai mais além aqui, Olhai, contemplai e vigiai. Há perigos que precisam ser vigiados. E João encerra essa carta maravilhosa de apenas 13 versículos, destacando a importância da comunhão e da alegria cristã. Ainda tinha muitas coisas para vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Quer dizer, os filhos de uma outra igreja saudando os filhos daquela que era a senhora que é a igreja. Então nada substitui o contato humano, meus irmãos. A igreja é uma comunidade relacional. A igreja vive o poder da comunhão dos filhos de Deus, da comunhão do poder de Deus.
e as relações não devem ser virtuais, mas devem ser presenciais. Por isso que nós vimos até agora sofrendo demais com essa situação da nossa pandemia, da pandemia nossa não, né? Da pandemia global que nós enfrentamos esse ano. Foi difícil, mas eu creio que nós estamos no finalzinho aí para voltarmos devagar e orarmos, continuarmos em oração para que Deus nos dê a possibilidade de termos uma vacina que possa nos curar desse mal, desse coronavírus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê força na caminhada e que você possa seguir essas 3 questões que João fala: permanecer na verdade, andar na verdade e também conhecer a verdade. São 3 coisas importantes: conhecer a verdade, você andar na verdade e também você permanecer na verdade. Esse é o meu desejo para toda a igreja, para toda a nossa igreja. Em breve nós retornaremos, se Deus quiser. Continue respondendo a pesquisa aí, tá ok? Você que ainda não respondeu. Sei que nós temos já um grande grupo que respondeu. E em breve nós daremos, até amanhã amanhã encerraremos a pesquisa e aí daremos um retorno a toda a igreja através de uma gravação de um vídeo, falando abertamente quando foi o resultado da nossa pesquisa. E devemos voltar sim em novembro com todas as precauções devidas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra nos ensina a conhecer a verdade, a andar na verdade e permanecer na verdade. Obrigado, Pai, porque essa carta ela é tão curta, somente 3 versículos, mas ela contém verdades absolutas, verdades maravilhosas que nós precisamos para o dia de hoje, Pai. Quando olhamos para o mundo em que vivemos e tantas pessoas saindo do prumo, saindo do padrão, saindo da verdade e aceitando outras verdades. Que o Senhor nos ajude, Pai, a conhecermos cada vez mais a verdade, a ensinarmos a verdade, a permanecermos na verdade acima de qualquer coisa. Ajuda-nos, Jesus, dá-nos da tua graça, dá-nos do teu poder, do teu perdão e aumenta a nossa fé, Pai, no teu nome, para que possamos verdadeiramente permanecer na tua palavra. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Fique em paz, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.